Estamos online! Olá, gente! Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos ao Estúdio com o Luiz. Eu sou a professora Amanda Tomé, sou professora de Química e estou dividindo com o Luiz, né? Vocês vão ver que nossos assuntos são um pouquinho diferentes, mas eles vão se conectando. Eu estou responsável pela parte de Química Orgânica, né? Nesse inicinho, assim, vocês vão ver que a gente vai falar bastante de orgânica. E o Luiz está falando mais da parte inicial de química, vai falar da parte inorgânica. Então vai ter uma hora aí que a gente vai se cruzar, eu vou falar, lembra lá da aula do Luiz? Vocês vão ver que tá tudo conectado, tá bom? Então, olha, a nossa aula de hoje, o nosso tema de hoje é a introdução à química orgânica. Essa aula é a base para a gente compreender toda a nossa química orgânica. Depois da aula de hoje, a gente começa a abordar, né, os esqueletos dos nossos compostos orgânicos, que são os hidrocarbonetos. Depois a gente entra em função, isomeria, reação. Então a aula de hoje é fundamental e não acredite que não é importante, porque tem coisa desse tema inicial, dessa parte de química orgânica, que aparece no Enem, como vocês vão ver aí no final da aula nos nossos exercícios, tá bom? Então vamos lá, olha só. Introdução à química orgânica, eu preciso primeiro falar quem é a nossa tal da química orgânica, né? A orgânica é a parte da química que vai estudar os compostos formados por carbono e hidrogênio. Então, se eu estou falando de um composto orgânico, vai ter carbono e vai ter hidrogênio. Mais pra frente a gente vai estudando as funções, então vão aparecendo outros elementos, como vocês estão vendo aí, por exemplo, o cloro. Vai aparecer o oxigênio, o nitrogênio, mas a minha base vai ser sempre de carbono e hidrogênio. Por isso que a gente diz que eles são os esqueletos, né, dos nossos compostos orgânicos. E aí a primeira coisa que a gente precisa falar é: o carbono é tetravalente. O carbono faz 4 ligações. Então eu já vou adiantando isso com você, vem cá comigo. As nossas ligações, né, elas podem ser do tipo simples, e aí eu tenho um tracinho só. Ela pode ser do tipo dupla ou tripla. Então o meu carbono vai fazer 4 ligações de diferentes maneiras. Ou ele pode fazer as 4 simples, ou ele pode fazer uma dupla e uma simples, ou uma tripla e uma simples. O importante é, ele vai fazer sempre 4 ligações. E aí, no item seguinte, a gente estava conversando que as valências do carbono são iguais. Então volta lá comigo para você ver as imagens. Não importa a maneira como eu desenho o meu carbono. Deixa eu voltar aqui pra gente. Não importa a maneira como eu faço o desenho, porque todas as valências do carbono são iguais, tá? E o último item ali do postulado de Kekulé é: o carbono pode formar cadeias. E isso vai ser fundamental pra gente aqui, porque o que a gente mais vai fazer vai ser desenhar cadeias. Então eu vou aproveitar que eu já coloquei as nossas ligações, volta aqui comigo e a gente vai começar as classificações. Esse início a gente classifica muita coisa, classifica ligação, classifica carbono, determina hibridização. Então são coisas assim, detalhezinhos, mas que são simples, prometo pra você, tá? Então olha lá, a gente vai começar classificando a ligação. Eu posso classificar a ligação como sigma e pi. Então vem cá comigo pra gente escrever juntinho no quadro, olha só. Toda ligação, seja ela simples, dupla ou tripla, tem uma ligação do tipo sigma. Então eu posso colocar aqui, ó, uma em cada. Como a ligação sigma ela é a mais forte, a gente representa aqui no meio, tá? E o resto a gente completa com pi. Só que repara, aqui não tem nada para completar, né? A ligação simples, ela é classificada como ligação sigma e as demais eu vou classificar como ligação pi. Então repara aqui, ó, na minha dupla eu vou completar com um pizinho. E aqui a tripla tem 2 ligações pi. Então lá na frente, quando a gente estudar reações, vai fazer sentido para você, porque eu vou falar assim, ó, vamos quebrar aqui a ligação pi, né? Então você vai lembrar que é a mais fraquinha, normalmente é aquela que a gente quebra numa ligação, numa reação, por exemplo, de adição, tá? Mas esse é assunto mais pra frente. Então a gente já classificou aqui como sigma e pi. A dica é, coloca uma sigma em cada uma das ligações, depois completa tudo com pi, tá bom? Então vamos lá, ó, olha lá comigo. O nosso material tem pra você tudo isso escritinho, no final a gente ainda bate um print, tá bom? Bom, seguimos aí nas nossas classificações. Olha lá como é que eu posso classificar o meu carbono, como primário, secundário, terciário e quaternário. Bom, eu sei que você tá vendo aqui, mas eu sou muito de quadro também, então vem cá comigo que eu vou colocar pra você as cadeias carbônicas e aí a gente classifica os nossos carbonos juntos, tá? Vou colocar aqui uma cadeia com
4 carbonos e vou puxar mais alguns aqui para mim, tá? Olha como é que eu tô montando minha cadeia. O carbono faz 4 ligações. Então eu vou completar todas as ligações que faltam com hidrogênios, tá? Isso é bom pra gente já ir treinando, tá vendo? Então esse aqui, ó, faz uma ligação, é porque ele tem 3 hidrogênios. E aqui, ó, já tem 3 ligações, falta uma quarta, hidrogênio. Então vou fazendo isso sempre até completar as 4 ligações do meu carbono. Olha esse do meio, ele não precisa de nenhum hidrogênio, porque ele já tem as 4 ligações. E aqui o de cima, olha lá. Completei as ligações também, tá bom? Então repara comigo, eu posso classificar em primário, secundário, terciário e quaternário. O que é essa classificação? É o número de vezes que um átomo de carbono, e aqui tem vários, né? Mas eu vou analisar um, está se ligando com outros carbonos. Não é a quantidade de vezes que ele se liga. Tipo assim, se ele faz uma dupla, ele é secundário. Não, não tem a ver com o caráter da minha ligação. Tem a ver com a quantidade de átomos de carbono que ele se liga. Como ele tá ligando, não importa pra gente. Então, olha lá. Esse carboninho aqui da ponta, das 4 ligações que ele tá fazendo, 3 são com hidrogênio. A outra é com um átomo de carbono. Então, eu posso dizer que esse carbono aqui é primário. Agora, repara comigo. Todo carbono que tá na ponta, né, nas extremidades, ele é chamado de carbono primário. É fácil da gente perceber logo de cara porque eles sempre vão estar na extremidade, né? Nas extremidades. Ah, Amanda, eu posso olhar e pensar que se for CH3 vai ser primário. Não, porque às vezes pode ser um CH2, né? Se tiver uma ligação dupla aqui, ou um CH3, um CH e aí eu tenho uma tripla. Então não se liga nisso não, só pensa mesmo na extremidade, tá? Tá na extremidade é carbono primário. Agora, olha só, vamos analisar esse daqui, ó, esse cara aqui. Esse carbono tá ligado com o hidrogênio. Essa é uma das 4 ligações que ele faz. Só que as outras 3 são feitas com outros 3 átomos de carbono. Olha lá, tô analisando esse cara. Um carbono aqui ligado a ele, outro carbono aqui ligado a ele e outro carbono aqui ligado a ele. Então ele é um carbono terciário. Olha lá. Anotamos aqui. E só tá faltando um, o do meio, que das 4 ligações, lembra que a gente comentou isso? Das 4 ligações que ele faz, as 4 são com átomos de carbono que são diferentes entre si, né? Ou seja, são 4 carbonos diferentes. Então isso faz com que eu classifique esse carbono como um carbono quaternário, tá bom? Faltou só o secundário, mas aí não tem problema não. Você já pegou, porque você já entendeu quem é o primário, quem é o terciário, quem é o quaternário. Então, o secundário vai ser aquele cara que vai estar ligado com 2 outros átomos de carbono. Tenho certeza que você vai conseguir identificar, tá bom? Vamos seguir na nossa classificação, olha lá. Essa classificação foi a do carbono, tem exemplos ali para você de todos, tá vendo? Primário, secundário, terciário e quaternário. Agora nós vamos seguir para a nossa outra classificação, né? Que na verdade é a hibridização, que você também vai ver por aí sendo chamada de hibridação, tá? Pode ser que isso aconteça. Eu pessoalmente gosto do hibridização, tá? Então vem cá comigo que eu vou mostrar para você no quadro. Olha só, tem as nossas ligações aqui simples, dupla e tripla que nós conversamos e eu falei para vocês o seguinte, olha, o carbono ele vai poder se ligar de diferentes formas, né? Considerando esses 3 tipos de ligação. Então agora vamos simular os 3 tipos de ligação que o carbono pode fazer, né? Eu vou colocar aqui, ó, um espacinho pra gente. E concorda comigo que uma das possibilidades que a gente até viu aqui é o carbono fazer 4 ligações simples? Olha lá, os 4 tracinhos isolados, né? A outra possibilidade para o carbono é fazer uma ligação dupla. E aí, para completar as 4 ligações, ele faz 2 simples. Tá acompanhando comigo? Beleza, então olha lá. Qual é a outra possibilidade para o meu carbono? É fazer uma ligação tripla e uma simples. Continua fazendo as suas 4 ligações. E aí você pode pensar, acabou, né, Amanda? A gente já usou a simples, já usou a dupla e já usou a tripla. Mas tem uma 4ª possibilidade, que é justamente o carbono fazendo 2 ligações duplas. Então, cada um desses tipos, né, de ligações que o carbono pode fazer
fazem com que ele possa ser classificado de acordo com a hibridização. A hibridização é um tema bem complexo. Para a gente, para o vestibular, serve a gente entender que se ele faz 4 ligações simples, ele tem um tipo de hibridização. E aí, para a gente descobrir isso, eu vou fazer o seguinte, eu quero que você bote seus 4 dedinhos para frente, que a gente vai descobrir a hibridização do carbono usando os nossos dedos. Então, olha lá, os 4 dedinhos que você está colocando para frente agora são as 4 ligações que o carbono faz. Ah, Amanda, mas se elas representam as 4 ligações que o carbono faz, cada dedinho é um tracinho. Perfeito. Então, olha lá, o meu carbono que faz 4 ligações simples, que é esse nosso primeiro caso, é o carbono 1, 2, 3, sp3. Reparou o que eu fiz? Ó, deixei os dedos separados, porque são 4 ligações que estão separadas, né? E aí eu contei o vão entre os meus dedinhos. Então, 1, 2, 3 é o carbono sp3. Então, vou anotar aqui pra você, ó, porque a gente já determinou usando os nossos dedos, tá bom? Agora vamos ver a outra situação, a situação em que meu carbono faz uma ligação dupla e 2 simples. Coloque seus 4 dedinhos para frente, que são as 4 ligações do carbono, e aí, como você tem uma dupla, agora elas ficam juntinhas. Então você vai juntar 2 dos seus dedinhos. E as 2 simples que ele faz, olha, estão aqui. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos contar os vãos entre os nossos dedos de novo. 1, 2. Então, o carbono que faz uma dupla e 2 simples é o carbono sp2. Perfeito? Então, vamos seguir analisando a hibridização agora do meu carbono quando ele faz uma ligação tripla e uma ligação simples. Então, olha lá. Se é tripla, junta 3 dedinhos, só sobrou 1. É o carbono sp, aí você vai falar 1. Concordo com você, mas os químicos, eles são preguiçosos e eles têm preguiça de fazer isso. Então, a gente faz isso aqui, ó. SP, tá? Ah, Amanda, eu posso usar isso para lembrar? Posso botar SP1? Pode, à vontade, tá? Mas a maneira como você vai ver escrito por aí é assim, que química é tudo preguiçoso. Vocês vão ver que a gente não escreve 1 quando a gente não precisa, entendeu? Aí, olha só. Seguindo aqui, eu tenho o carbono que faz 4 ligações, como sempre. Mas agora eu faço 2 duplas. Então, juntei. Sobrou só um vãozinho entre os meus dedos. Então, ele também é um carbono hibridizado em sp. Repara que eu botei aqui mais pro meio, né? Mas para não te confundir, olha lá, eu vou colocar assim para você lembrar que essa hibridização vale para esses 2 tipos de ligações que o carbono pode fazer. Tá bom? Tá pegando? Então, vamos seguir. Tá pegando, meu diretor? Tudo certo, Amandinha. Ai, que bom, tô feliz então. Vamos seguir aí, olha só. Tá tudo bonitinho aí pra você também, né? A gente faz no quadro, por quê? Porque a gente tem que treinar, né? E se você tá olhando aqui comigo e fazendo comigo, é mais uma maneira de treinar. Então já classificamos ligação em sigma e pi. Já classificamos o carbono em primário, secundário, terciário, quaternário e hibridização. Agora a gente vai falar dos tipos de fórmula. E isso pra mim é fundamental. Por quê? Porque eu só vou usar com vocês aquela última fórmula ali. Porque é muito mais rápido da gente desenhar no quadro. Porque olha só, essas cadeias que você tá vendo aí, elas têm 4 carbonos só. Mas a gente tem compostos com 20, 30 átomos de carbono, né, na cadeia. Então a gente tem que usar a fórmula bastão para poupar o nosso tempo. Então vem cá comigo, vamos desvendar uma de cada vez. Essa que já está aqui no quadro é uma fórmula que a gente chama de estrutural, né? Não é uma estrutural completa, vamos dizer assim, porque a gente não está representando as ligações de carbono com hidrogênio. A gente só está representando as ligações carbono-carbono. Então, é um tipo de fórmula estrutural também, né? Ela já ajuda, porque imagina se eu tivesse que desenhar um tracinho para cada ligação entre carbono e hidrogênio. Com 4 carbonos já fica demais. Então, a gente suprime essa ligação. Tá? Então eu vou colocar aqui o que a gente estava vendo ali, né? Porque é bom que a gente vai treinando. Então olha só, eu posso escrever a fórmula somente indicando as quantidades de cada átomo. Então, no meu composto orgânico, eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios. Mas aí, só fazer isso, não dá pra gente ver como é que esses carbonos estão ligados. Porque na maior parte das vezes vai ter mais de uma possibilidade, né? Que vão ser compostos diferentes
com a mesma fórmula molecular. E isso a gente vai estudar em isomeria, tá? Mas isso pra mim não me diz nada, não me diz como eles estão ligados. Então a gente usa, né, faz uso da nossa fórmula estrutural. E aí olha lá, os meus 4 carbonos, e agora eu vou encaixando os meus hidrogênios, completando as 4 ligações do carbono. Olha lá. Olha o trabalho que eu tô tendo, né? Vocês lembraram como a gente escreveu isso aqui rapidinho, né? Então, meu diretor, mas aí, imagina se eu tivesse que fazer 10 carbonos com seus hidrogênios. A gente ia ficar aqui a aula inteira, porque ia ter que botar, né, hidrogênio por hidrogênio. Então, uma maneira da gente simplificar isso, que a gente ainda vai chamar de fórmula estrutural, é não representar as ligações com o hidrogênio. E aí a gente junta carbono com hidrogênio. Então, esse cara aqui, ó, vira um CH3, tipo da pontinha aqui que a gente desenhou. Já fica um pouco mais fácil, mas dá pra gente facilitar ainda mais o nosso trabalho. Existe uma fórmula que já apareceu no Enem também, que é chamada de fórmula condensada. Aí, na fórmula condensada, a gente suprime todas as ligações. Ué, Amanda, mas como é que eu vou saber quem está se ligando com quem? A gente vai saber porque vai ser sempre no sentido da minha cadeia. Vai ser sempre o carbono que está do lado do carbono 2, que está do lado do carbono 3. Não vai ser o 1, o 5, o 6. Não, vai ser na ordem certinho. Então, como é que eu faço essa fórmula estrutural? Eu vou condensar o carbono com os seus hidrogênios. Então, repara que aqui eu tenho um CH3, né? Essa partezinha aqui, ó, me dá um CH3. Então, eu posso escrever H3C ou CH3, tá? Tanto faz. Aí, aqui no meio, eu tenho 2 carbonos que estão fazendo exatamente os mesmos tipos de ligação. Como assim, ó? Esse carbono tá ligado com 2 hidrogênios. Esse carbono aqui está ligado com 2 hidrogênios. Então, eu posso simplesmente fazer isso. CH2, CH2. Ó, tô indo na ordem, tá vendo? Ou eu posso simplificar ainda mais. CH3, abro um parênteses, coloco o CH2 e um 2zinho fora do parênteses. O que eu tô querendo dizer? Que essa parcela que tá aqui dentro se repete 2 vezes. Não foi isso que a gente observou? CH2, CH2. Perfeito? E para fechar, falta, ó, um CH3. Então, para fechar minha cadeia aqui na extremidade, eu vou ter um CH3. Tá bom? E vou colocar aqui embaixo para você ver também a fórmula ainda mais condensada. Tá bom? Então, aquilo que se repete na minha cadeia, eu vou juntar e indicar a quantidade de vezes que se repete. Agora, você pode estar se perguntando, por que o CH3 eu não coloquei junto? Lembra que eu falei que a gente segue na ordem? Então, olha aqui, esse CH3 está aqui na ponta da cadeia e esse CH3 está na outra ponta. Então, eu não posso fazer isso, tá? Eu não posso botar CH3,2, porque senão estaria dizendo que eles estavam juntinhos, um do ladinho do outro. E não é isso que a gente está observando aqui, tá? Agora vamos para a nossa fórmula essencial da vida e que diz da essência preguiçosa dos químicos, a fórmula Bastão. Nessa fórmula aqui é a coisa mais simples do mundo. Você viu o trabalho que eu tive de fazer essas aqui, né? Agora, a fórmula Bastão, acabei de desenhar. Os mesmos 4 carbonos que eu coloquei aqui, aqui e aqui. E os mesmos hidrogênios também. Amanda, onde está carbono e onde está hidrogênio? Que eu tô vendo aí um monte de reta, né, conectada. Bom, cada ponto vai ser um carbono. Então, olha lá, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui e tenho um carbono aqui. Reparou? Então, cada pontinho é o meu carbono. Agora, os hidrogênios, a gente assume a existência deles. Como assim? Porque se eu tô te mostrando os traços são as ligações. Então, esse carbono está ligado com esse uma vez, mas cada um deles tem que fazer 4 ligações. Então, eu posso revelar esses hidrogênios pensando nas 4 ligações que o carbono faz. Olha lá, se esse carbono, analisa esse daqui comigo,
tá se ligando uma vez, se eu tô vendo uma retinha indo na direção dele, é que faltam outras 3 ligações, que são os 3 hidrogênios. Então, ó, a gente não representa isso na fórmula. Eu só quero te mostrar que a gente vai chegar exatamente nessa daqui, tá? Esse carbono do meio, olha lá, 2 ligações. Então, ele já não precisa de 3 hidrogênios. Mas para completar as 4 ligações, eu preciso adicionar mais 2 hidrogênios aqui, tá bom? Seguindo, a gente tem a mesma situação. Lembra que estava um CH2 do ladinho do outro? Então, agora eu tô vendo, ó, 2 ligações. 2 tracinhos indo na direção desse pontinho que representa o meu carbono. Então, faltam 2 ligações que eu vou colocar aqui como hidrogênios. E para fechar, olha lá, um carbono de extremidade. Eu já estou vendo uma ligação aqui, faltam outras 3 que vão ser os meus hidrogênios, né? Com os meus hidrogênios. Então, nessa fórmula, o que dá para a gente olhar de imediato são os carbonos, que vão ser os pontos. Os hidrogênios não, vão ter que revelar a presença deles, porque eles estão ali escondidinhos, tá bom? Então, ó, vou anotar aqui para você, essa fórmula é a molecular, né? O que tá ali no nosso esqueminha. Mas, pra gente fixar bem, essa daqui é a fórmula estrutural. Olha lá como eu tô vendo toda a estrutura do meu composto, né? Eu tô vendo as ligações com carbono, as ligações com hidrogênio, as ligações carbono-carbono. Eu tenho aqui a fórmula condensada, né? Então, a gente saiu daqui pra cá, tá? Mas é a mesma coisa. Condensada. E eu tenho a fórmula de bastão, que vai ser a nossa amiga daqui pra frente, né? Aliás, eu falei pra vocês que a gente ia confirmar se o número de hidrogênios estava batendo. Porque nesse caso e nesse caso, a gente tem exatamente os 10 hidrogênios que a gente começou na fórmula molecular. Mas eu quero ver se na de bastão também vai ter. Vai bater o número de hidrogênio. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 hidrogênios que apareceram anteriormente. Então, reparou? A gente vai conseguir ver, né? Bater o olho e enxergar o carbono, porque vão ser os pontinhos. Mas os hidrogênios a gente vai ter que revelar a presença deles. Fechado? Então, vamos seguir. Olha lá, vamos ver aqui. O que nós temos a seguir? Nós temos o nosso primeiro exercício. E assim, eu como química, sabe o que eu já pensei, Pedro, em tatuar o nanokid? Você acha que ia ficar muito infantil? Não, porque ele é muito fofinho. Não, ele é fofinho, só que ia ficar ia ficar enorme, né? Ia ficar extenso, pra ficar visível, né? Exatamente, mas para os químicos é assim, um símbolo, porque quando saiu essa prova do Enem, que é 2013, ele foi febre na internet, todo mundo fazia meme com o nanokid. Então, assim, ele é muito reconhecido. Se você não conhece ele, você tá conhecendo agora, você nunca mais vai esquecer. Porque olha aí a estrutura dele. Parece realmente uma pessoa, né? Olha lá, a cabeça, né? O tronco, os bracinhos, as perninhas. Então, esse é o nanokid, tá? Apareceu no Enem e essa questão é sobre esses temas que a gente está falando aqui agora. Então, olha como até mesmo a química, na sua forma mais simples, né? Na parte da orgânica, é importante também para o Enem, né? Então, olha lá. As moléculas de nanoputiãs lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Então, a gente já sabe que o carbono quaternário, olha aqui comigo, o carbono quaternário, ele é aquele que faz 4 ligações simples, né? Obrigatoriamente tem que ser simples, porque não tem como ele ser quaternário se ele faz uma tripla ou se ele faz 2 duplas. Então, ele precisa fazer 4 ligações simples. Esse carbono quaternário é aquele que vai se ligar 4 vezes com outros 4 átomos de carbono. Então, eu tô procurando um ponto ali, você viu que aquela fórmula é bastão, né? Eu tô procurando um ponto que eu consiga enxergar essa situação, um carboninho ligado a outros 4. Então, eu vou botar ali de novo, meu diretor vai botar para você ver de novo, se você já consegue observar mais ou menos onde isso vai acontecer, né? Olha o que chama atenção, você está procurando um carbono em que tem 4 linhas
isoladas indo na direção dele. Vê se não é exatamente na mãozinha dele que isso acontece. Agora eu vou colocar aqui no quadro para você conseguir ver. Olha só. Vou colocar aqui no cantinho, será que você ainda enxerga? Se for bem no cantinho, aí, né? tá Bem no cantinho. Então, olha lá. Vou representar para você a mãozinha do Nanokid, ó. Percebeu? Esse pontinho do meio, olha como esse pontinho do meio, ele está tendo 4 linhas indo na direção dele. Então, imediatamente chama a nossa atenção, porque a gente precisa ver. É tipo nessa estrutura aqui, me chama a atenção, bato logo o olho nele, nesse carboninho do meio, porque eu vejo 4 linhas, que são as nossas ligações, indo na direção dele. Olha lá, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Me chama logo a atenção, né, que é uma parte da molécula que está bem cheia, bem concentrada de carbonos, e a mãozinha dele é a mesma coisa. Porque olha lá, este carboninho aqui do meio é o nosso carboninho quaternário. Agora, por que ele é o nosso carbono quaternário? Porque na direção dele estão vindo 4 linhas, que são as ligações feitas com outros carbonos. Lembra que na bastão eu só consigo enxergar as ligações que acontecem entre átomos de carbono. Lembra que o hidrogênio a gente precisou revelar, e não só o hidrogênio, como também a ligação do carbono com o hidrogênio. Então a gente precisou fazer aparecer, o que naturalmente não existe. Inclusive eu já vou apagar para você começar a se acostumar. Olha lá, naturalmente essas ligações não existem nessa representação. Então, tudo que eu vejo de traço, de linha, é ligação carbono com carbono, tá? Então, ó, vou apagar aqui para você não achar que vai ser assim, que eles vão aparecer para você. Você que vai precisar revelar. Lembrando, ó, o que eu falei para vocês, aqui se repete, ó. Os 4 carboninhos eu consigo ver, né, identificar imediatamente. E aqui é a mesma coisa. Então, tá vindo uma ligação, né, com carbono, que eu vou considerar essa pontinha só para você visualizar, tá? Aliás, eu vou até mudar, vou botar azulzinho. Olha lá, um carboninho aqui, outro aqui, ó, tudo indo na direção desse quaternário, né? Outro aqui e outro aqui. Então, olha lá como esse meu carbono, ele tá ligado com outros 4 átomos de carbono, que são os azulzinhos, né? E aí, no restante da molécula, não tem outra situação onde isso aconteça. A gente tem principalmente carbonos primários e secundários. Lembrando que o primário vai ser sempre aqueles da pontinha, né? Os de ponta, os de extremidade, não importa se esse carbono que está na pontinha está fazendo uma dupla, se está fazendo uma tripla, ele vai ser sempre primário. Esses que estão nas pontinhas. Tá bom? Percebeu como é uma questão simples? A princípio, como o Nanokid é uma molécula complexa, né? Parece que é difícil, mas quando você lembra que, ó, você tem que estar enxergando as 4 linhas na direção desse seu carbono que você está caçando, que é o carbono quaternário, tá bom? Então, ó, a gente vai passar para a próxima questão. O nosso gabarito, eu acho que deve ser a última alternativa, né? Olha lá. Não, eu voltei, tô de cabeça para baixo. Não é a última, é a primeira, as mãozinhas do Nanokid. Tudo bem? Pegou isso comigo? Então vamos fazer o seguinte, meu diretor, vamos deixar eles tirarem um print? Claro. Aí você me ajuda, que eu ando pra cá, eu saio, né? Sai. Então a gente bate um printzinho, porque eu vou precisar de espaço para a próxima questão. Tá bom? Então vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Pra gente pegar esse espacinho, porque a nossa próxima questão vai demandar espaço pra gente conseguir pensar aqui nas nossas coisas. Então bora lá comigo. Vamos lá, deixa eu ver se agora eu giro direitinho, né? Ó, vou fazer. Foi. Então, olha aí, o nosso segundo exercício, olha essa molécula. Essa molécula tá toda representada na forma de bastão. E aí, vou segurar um pouquinho na tela, só para passar ela no quadro, tá? Esse anel aí, né, essa cadeia fechada, a gente vai estudar na próxima aula, né? Quando eu tenho uma cadeia fechada com 3 ligações duplas, significa que eu tenho um anel aromático. E você vai ver que na química orgânica, o que mais aparece pra gente é esse anel aromático, tá? E aí, ó, só mais um pouquinho, tá? Eu vou ter uma ligação com oxigênio, depois mais um cantinho de cadeia ali com outra ligação com oxigênio, e depois mais um pouquinho ali na pontinha aparece pra mim um CH3. Então, vamos ler a questão? Olha lá. O ácido acetil salicílico, AAS, é uma substância utilizada como fármaco analgésico
no alívio das dores de cabeça. A figura abaixo é a representação estrutural da molécula do AS. Então tá aí, já passei aqui para o quadro pra gente. Então ele pede pra gente considerar essa representação e determinar a fórmula molecular do AS. Olha aqui comigo como é que é a fórmula molecular. Na fórmula molecular não me importa, tô nem aí como é que esses átomos estão ligados. Mas eu preciso expressar direitinho a quantidade de cada um deles na minha molécula. Então aqui de átomos eu tenho carbono, eu tenho oxigênio e eu tenho hidrogênio. Então eles têm que aparecer na minha molécula, tá? Então vamos começar a contar o carbono, porque a gente segue essa ordem mesmo. Pensa que você está na química orgânica, o cara que é a grande estrela é o carbono. Então ele sempre vai começar as fórmulas moleculares, tá? Então olha lá, lembra que eu falei pra você do anel de 6 carbonos, ó? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só aqui eu tenho 6 carbonos. Você vai pintar aqui dentro? Não vai. Por quê? Porque aqui não é carbono. Isso é uma ligação dupla, tá? Eu falo isso porque é muito comum da gente pensar no início que como tem pontinha aqui também, que é carbono. Mas lembra, olha lá, carbono dupla com outro carbono, tá? Então já tenho 6 carbonos. Aí, ó, vou continuar caçando os que estão ali, não estão na minha cara, né? Tem 6 aqui, 7. Agora não se esqueça daqueles que estão aparecendo para você, né? Porque normalmente o que está na nossa cara a gente não vê. Então a gente já contou 7 pela fórmula de bastão. Agora tem 8, 9 aparecendo aqui para mim, tá? Então, recapitulando, 6 dentro do anel aromático, 1 aqui do lado de fora, 1 no meio e 1 na pontinha. Então eu já posso botar aqui que é um C9, né? 6, 7, 8, 9. Depois do carbono, a gente costuma representar os hidrogênios, mas aí é aquilo que a gente veio conversando. Na fórmula bastão, eu não consigo ver os meus hidrogênios. Eu preciso pensar, carbono faz 4 ligações. E aí eu vou analisar cada um dos meus carboninhos. Então, olha lá, esse daqui já está fazendo as 4 ligações dele. Como assim, Amanda? Olha lá comigo. Ele está fazendo uma dupla, uma simples aqui e outra simples aqui. Então, se ele já está fazendo as 4 ligações, ele não precisa de hidrogênio nenhum. Então, a gente passa para o próximo carbono. Eu vou representar todos os hidrogênios como tracinhos azuis, tá? Seguindo aí, nós temos aqui, ó, esse daqui de cima. Eu já estou vendo 1, 2, 3 ligações. Então, falta uma quarta ligação, vou até representar, ó, que é o hidrogênio. Aí você vai observar que todos esses 3 aqui também vão estar nesse mesmo padrão. Como assim, ó? Conta comigo. Esse daqui tá fazendo 1, 2, 3. Então, falta mais um hidrogênio aqui. A mesma coisa para esse e para esse, ó. 1, 2, 3. Então, falta uma quarta ligação, que é o hidrogênio. Olha esse aqui, se não é o mesmo caso. 1, 2, 3. Então, eu vou puxar mais uma ligação aqui, a quarta ligação, que é o hidrogênio. Percebeu? Aí, beleza, já desvendamos os hidrogênios aqui do anel aromático. Amanda, tá faltando esse que tá ligado com oxigênio. É o mesmo caso daqui. Eu já tenho as 4 ligações, então eu não preciso completar com hidrogênio. Olha lá, olha pra ele. Uma aqui e mais 2 da dupla. Então eu sigo porque ele tá super bem, obrigada. Aí olha esse daqui, o mesmo caso. Eu já tenho as minhas 4 ligações, eu já consigo enxergar. Então, ó, uma dupla com 2 simples, já tem as 4 ligações para esse carbono. Agora, fechando a minha sequência, não tem mais nada escondido. Por outro lado, eu tenho aqui na minha cara, lembra aquilo que eu falei? O que tá na nossa cara a gente esquece. Não pode esquecer esses hidrogênios que estão aqui fora. Olha lá, eu tenho 3 hidrogênios aqui e mais um aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou contar com você, mas aí eu vou riscando aqueles que a gente já contou pra gente não se perder, tá? Então, olha lá, 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fecha aqui com o 8º hidrogênio. Então, é o C9H8. Agora, não acabou, porque não é que nem essas cadeias aqui. A gente tem ainda o oxigênio. Então, eu estou vendo aí quantos oxigênios? Estou vendo um aqui, estou vendo outro aqui e mais 2 aqui. Ou seja, 4. Então, é um C9H8O4. Vamos ver em que item está isso? Ih, a gente só tem C8, né?
Será que eu contei algum carbono a mais? Vamos lá, C7H8, C7... Ih, ele botou o oxigênio. Ah, não, gente, olha só. E tem C7 na frente e tem carbono depois. É que ele deu um destaque para a função. Então, eu vou ter que fazer isso aqui com vocês pra gente chegar nessa resposta. Vem cá. O que acontece? Isso aqui a gente vai estudar mais pra frente, é uma função orgânica. Então, muitas vezes, a gente não representa a fórmula assim, sabe? A gente quer dar um destaque para a função que tem nela. Então, nesse caso, ele deu um destaque para a função ácido carboxílico, que é essa aqui da pontinha, tá? Bom, a gente ia conseguir chegar na resposta, por quê? Porque a gente ia pegar aqueles itens lá e ia suprimir, tudo que é igual a gente ia juntar. Mas é que ele deu um destaque para essa função que eu te falei. Então, essa função, ó, que é essa daqui, vou circular para você ver. Olha lá. Tem um carbono aqui. Então, ao invés de C9, eu vou tirar esse carbono por enquanto, tá? E vai virar um C8. Aí, observa, nessa mesma função, eu tenho um hidrogênio aqui. Então, ao invés de H8, eu vou escrever H7. E dos 4 hidrogênios que eu representei aqui, 2 eu estou usando na função. Então, eu vou colocar um O2 e aí sim, ó, COOH. Olha lá, isso aqui é a minha função. Você fica tranquilo que a gente vai estudar isso aqui ainda. Então, olha lá, a minha função. Ele está isolando porque ele quer que você saiba. Olha, eu tenho um ácido carboxílico aí, tá? Nessa minha fórmula. Então, essa é a representação, tá? Eu só tirei os elementos que compõem a minha função e joguei para fora da fórmula molecular. Isso é muito comum, tá? Vou te dar outro exemplo. O etanol, normalmente, a gente representa colocando o OHzinho dele, que é característico da função. Então, a gente faz assim, ó, deixa o OHzinho aparecendo no final e aí você sabe, opa, é um cara que tem 2 carbonos com OH no final, é o etanol, tá bom? Então, vamos lá, agora sim a gente vai chegar. Eu botei C8, né? C8, ele botou o O antes, isso não é comum, tá? Ele botou O2, a gente tem 7 hidrogênios e temos lá o COOH no final. Então, letra B. Letra B. Ih, deixa eu ver. Não, letra D. Vê se não é, meu diretor. Ó, C8, H7, O2. Perfeito, né? Dá pra confundir, você viu, né, meu diretor? Tem tanto númerozinho ali que a gente tem que tomar cuidado. O ideal era que ele juntasse tudo, né? Pra ficar mais fácil de visualizar. Mas é aqueles desafios, né? Aquelas pedrinhas que colocam no nosso caminho. Tá bom? Fechou? E aí, meu diretor, tem tempo? Não tem tempo? Como é que eu estou? Me conte, que você Dá pra fazer uma questãozinha. Uma questãozinha? Então, perfeito. É a nossa última. Vou passar aqui pra ela, que dá pra gente... Só colocar pra galera printar? Ah, é verdade. Perfeito, meu diretor. Vamos lá? Vamos printar ali aquela segunda questãozinha. E vamos para a última questão da nossa aula. Então, olha lá. Vou passar aqui, vamos ver se eu acerto. Aí, ó. Vamos ver. Certinho. Ah, tá. Apareceu ali. Eu nem tinha reparado. Juro pra você. Eu tava esperando. Eu apertei e esperei. Cadê o exercício 3? Então, vamos lá, ó. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono, constituída por uma folha planar, né? Um arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados e com espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Então, é bem parecido com o que a gente fez aqui do aromático, né? A estrutura hexagonal. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridação. Tá vendo que agora ele chamou de hibridação? Bom, então tá. Então, vem comigo, vamos determinar aí essa hibridação. Eu vou fazer que nem a mãozinha do NanoKid, né? Eu vou desenhar uma partezinha daquela estrutura. Sendo que, se você reparar, o que ele representa como bolinha no meio é carbono, tá? E você já estudou com o Luiz já deve ter falado isso com você, que alotrópico, né, são substâncias simples que apresentam, alótropos, né, são substâncias simples formadas pelo mesmo tipo de elemento, mas que compõem estruturas completamente diferentes, né? Então, o grafite, por exemplo, é um alótropo do carbono, assim como o diamante, que também é feito de carbono apenas, né? Só tem carbono. E aí, olha só, vou deixar aqui essa parte, por quê? Porque nós vamos complementar. Cada uma dessas hibridações me
dizem como é que esse carbono está organizado no espaço. E eu já meio que te dei uma dica na maneira como eu desenhei. Então, olha lá, essa estrutura parece um tetraedro, né? Se eu conecto as pontinhas, vai aparecer um tetraedro. Então, a geometria deste carbono não é a geometria da molécula, tá? É do carbono. É a geometria tetraédrica. O que você vai fazer? Você vai sempre associar. Se o meu carbono é hibridizado em sp3, ele vai ter a geometria tetraédrica, tá bom? Bom, seguindo aí, nós temos o sp2, que é quando eu tenho uma dupla e duas simples. Olha a maneira como eu já deixei desenhado para você. Não te lembra um triângulo se eu conectar? Então, essa geometria é a trigonal plana. Beleza? Aí, seguindo, os dois, né, tem a mesma geometria, tem a mesma hibridação, então eles consequentemente vão ter a mesma geometria. Você tá vendo que é uma linha, uma reta, né? Vamos ficar mais com a linha, porque o nome dessa geometria é linear. Então, se eu descubro a hibridação, eu descubro também a geometria, que é o que ele pede pra gente. Ele pede pra gente dizer qual é a hibridização e qual é a geometria. Descobrir um, descobrir o outro. E a gente sempre parte da hibridação, tá? Então, olha lá, vou puxar mais uma linhazinha aqui, só pra gente colocar o nosso carboninho aqui do lado, ó. E eu vou colocar aqui pra você geometria em cima, tá? E aqui em cima eu vou colocar hibridação. Vou colocar que nem ele botou na questão, só que eu prefiro, como eu falei pra vocês, falar hibridização, né? Mas é tudo a mesma coisa. E aí, olha só, vamos fechar isso que vai ser bem simples, porque aqui exigia que você olhasse apenas para as linhas, tá? Foca no carbono. Você tá vendo que as linhas, né, a maneira como as linhas estão desenhadas, elas fazem com que dê a origem a um triângulo, tá? Não foca na ligação, senão você vai pensar, só tem 3 ligações. Não, na estrutura vai estar completa as ligações do carbono. Foca na maneira como ele te mostrou isso, a organização espacial. Então aqui, ó, diferente do que é o esperado, né, a gente vai partir do que a gente está vendo, ou seja, da geometria. Eu estou vendo um triângulo. Se eu estou vendo um triângulo, me lembra trigonal plana. E esse tipo de geometria para o meu carbono é correspondente à hibridização sp2. Então, olha lá, a hibridização é sp2 e a geometria de cada um dos carbonos, cada bolinha, é trigonal plana. Vamos lá checar, meu diretor? Claro. Olha lá comigo. A gente tem essa opção, ó, sp2 de geometria, ele chamou de trigonal planar. Não tem problema, tá? Tá certinho também. E deixa eu ver, o nosso gabarito, olha lá. Até fui demais, tá vendo, meu diretor? O negócio, tô de óculos, eu não enxergo. Aí eu tô dificultando a minha situação. Então vamos bater o print que eu vou me despedir de você e vou fazer o quê? O meu merchan para você seguir o nosso canal, já ativar o sininho para você sempre ter notificação de quando tiver uma nova aula, que você não vai perder, eu tenho certeza. E também seguir a gente no Instagram. E se você me viu aqui, assistiu minha aula, me manda uma mensagem, fala, Amanda, assisti sua aula. Aí você pode me contar o que você achou, não tem problema. Falou rápido, falou devagar. Aqui a gente quer melhorar, não quer, meu diretor? Queremos entregar o melhor pra vocês. E o importante é que estaremos com ele até a aprovação dele. Exatamente, a gente tá junto até a aprovação. Tá bom? Então, ó, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Beijo grande. Tchau, tchau.